Caros alunos e alunas, sejam bem-vindos, bem-vindas à aula de recuperação do primeiro trimestre. Eu sou o professor Nogueira, professor de Sociologia, e nós conversaremos a respeito do conteúdo ministrado em todo o primeiro trimestre de 2023. Então, caros alunos e alunas, vamos dar início então aos slides das nossas aulas do conteúdo do primeiro trimestre. Então, senhores e senhoritas, nós começamos o primeiro trimestre no capítulo 6, tratando da parte de poder, política e Estado, né? A compreensão, identificação, análise de um modo geral do Estado moderno pela concepção de Max Weber. Max Weber ele define o Estado moderno com três características de dominação, né? Uma dominação tradicional, carismática ou racional legal. As duas formas estão corretas, né? Depois nós abordamos as diferenças, né, entre formas, regimes e sistemas de governo. Abordamos bem esse aspecto, diferenciando cada um deles, os regimes, monarquia e república, os sistemas presidencialista e parlamentarista, e também tem o semipresidencialista, né? E as formas de governo, que são as democracias, e os regimes autoritários, totalitários, né? Que são também conhecidos como ditaduras. Então nós começamos o trimestre abordando esses três conteúdos, ao qual nós vamos comentá-los, né, um pouco melhor a partir dos próximos slides. Então, de acordo com a perspectiva de Max Weber, o poder é a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências. Então você tem esse poder na mão, mesmo que haja resistência de outra parte. Isso caracteriza bem o poder pela visão de Max Weber, né? E a gente pode caracterizar bem, né, essa legitimidade do poder quando existe a aceitação. Se uma relação de poder se impõe apenas pelo uso da violência, não há fundamento de legitimidade. O poder ele só se caracteriza se realmente ele for legítimo, se houver a aceitação da outra parte, né, dando aval, chancela para esse poder. Essa é a definição bem clássica de Max Weber. E ele pode transitar esse poder em várias esferas, né? Ele pode transitar na esfera, num poder ideológico, né? Num conceito político, o poder político, e até no próprio poder econômico, né? Essas três características, elas são
definidas de uma maneira geral numa relação de poder entre dominantes e dominados, pela perspectiva de Max Weber, ok? E essa dominação, ela encontra uma obediência a um determinado mandato, né, vamos dizer assim, da parte dominante. E quando tem um êxito muito grande, aí Max Weber chama de dominação, né? E ele diz que essa dominação pode se fundamentar de três características diferentes, como nós veremos no próximo slide. Então, continuando essa definição de dominação pela perspectiva de Max Weber, ele define de essa dominação, né, que é esse consentimento que dá legitimidade ao conceito de dominação, pode ser de três formas diferentes, né? Pode ser a dominação tradicional, a dominação carismática e a racional legal. O tipo mais puro desse conceito de dominação tradicional é, como o próprio nome diz, já está na própria palavra, né? Vem de tradição. Ela vem passando de pai para filho, ela vem passando de geração em geração, se perpetuando na história, né? Ela é uma relação de educação dentro de uma família, é uma educação nas escolas, dentro das escolas, né? Que você, para adquirir o seu conhecimento, você tem que frequentar uma escola, você tem que aprender os conteúdos que os seus pais responsáveis fizeram também, né? Essa dominação tradicional, exerceram também esse conceito histórico, né? Os seus avós, melhor dizendo, na parte de religião, se os seus avós, seus pais seguiam uma determinada religião, eles vão passando para as próximas gerações, para os seus filhos, né? Então fica bem caracterizado nesse conceito de dominação tradicional, como o próprio nome diz, né? Vai passando essa tradição de geração em geração como um costume, né? Temos o segundo exemplo de dominação na perspectiva de Max Weber, uma dominação carismática, né? É o tipo de dominação do herói, do guerreiro, né? Ela obedece exclusivamente à pessoa do líder, por suas qualidades excepcionais, né? A pessoa tem um dom muito grande, um carisma muito grande. Os políticos, do modo geral, eles exercem bem esse conceito de dominação carismática, né? Alguns líderes também militares ao longo da história humana, como Hitler, né? O próprio Mussolini. Hitler tinha um gestual muito forte, né? Ele apontava o dedo para frente, para o alto, né? E gesticulava muito, ele mostrava aquela firmeza, né? Ele tinha um carisma muito grande. No Brasil, um exemplo clássico de um político carismático foi Getúlio Vargas, né? Ele tem o dom da oratória, as pessoas se encantam pela oratória, pelas palavras, pelas narrativas, né? E há uma ligação muito forte, né, nesse conceito de dominação carismática entre o dominante e o dominado, ok? E o terceiro exemplo é racional legal, tá? A dominação racional legal é basicamente uma dominação que se fundamenta em normas, em leis, em regras, de um modo geral. Você sabe que existe uma relação muito forte entre o Estado e o indivíduo, baseado em normas, né? Baseado
num conceito que você tem que seguir. Você pode não seguir, mas em contrapartida você sofrerá, né, as sanções previstas em lei, né? E ela se fundamenta nesse conceito de que o dominado tem que respeitar as normas, precisa respeitar as leis, as regras, a Constituição de modo geral, porque essa caracterização da dominação entre o dominador e o dominado, ela está fundamentada nessa linha que o dominado vai seguir. Vocês, no colégio militar, vocês têm regra, vocês têm normas, né? Vocês têm leis que vocês precisam seguir. Ah, mas eu não vou seguir uma determinada norma que está prevista, né, no estatuto do colégio ou no regimento do colégio. Você pode não seguir, mas em contrapartida, você ficará à margem dessa norma, dessa lei, né? E você sofrerá as sanções previstas. As sanções previstas, né? Então, a dominação racional legal é que melhor caracteriza, né, essa relação dominador e dominado em relação a normas, leis e regras. Ok? Vamos adiante então. Nesse slide, senhores e senhoritas, nós vamos relembrar a definição de Max Weber em relação ao monopólio da violência legítima que o Estado tem, né? Essa violência legítima se dá através das forças policiais, das forças armadas, das leis de um modo geral, que são consideradas legítimas. E o Estado pode usar, né, desse monopólio da violência legítima, uma violência física como um recurso final para garantir, né, a ordem e o bem-estar social. Bem-estar social que eu quero dizer é o bem-estar da sociedade, né, para a sociedade estar em harmonia. O Estado, já que ele possui, pela visão de Max Weber, o monopólio e o uso legal da violência legítima, então ele pode usar também da violência física para fazer valer a sua autoridade. Você está numa rodovia, né? Você está numa rodovia, você está, né, trafegando, você escuta uma sirene bem alta, você olha pelo retrovisor, você está vendo uma viatura policial, né, querendo passar, pedindo passagem. Você, logicamente, você já liga a seta, né, sai daquela pista que você está para dar acesso à viatura policial, seguir o seu caminho. É como se o Estado estivesse dizendo: ó, eu tenho um monopólio, né, da violência legítima, eu posso usar de todos os recursos para concluir o meu objetivo. Tá? Assim, uma ambulância também, né, uma ambulância pública, no hospital público, de um modo geral, né? E esse monopólio da violência é o que vai caracterizar, pela visão de Max Weber, o uso da violência legítima, né, através das leis, através das normas, para realmente legitimar essa relação entre dominador e dominado. Ok?
No decorrer do trimestre, nós abordamos regime, formas e sistema de governo. Né? Regime pode ser a monarquia, a república, o sistema parlamentarismo e presidencialismo, e também o semipresidencialismo, e como forma as democracias, os regimes totalitários, né? Que demos o exemplo até dos regimes nazista, fascista, stalinista, né? O franquista também, abordamos todos eles. Né? Lembrando que o Brasil é uma república, né? Presidencialista, numa forma democrática, ok? Lembrando sempre desse detalhe, dessa particularidade em relação ao nosso país. Então, nesse slide, nós vamos discriminar um pouco o regime de governo. Pode ser uma monarquia ou república, ok? A monarquia, cargo vitalício, hereditário. Já numa república, tem a participação do povo para escolher seus representantes, ok? Eles têm essa oportunidade de escolher os mais aptos e capazes de exercer a função de chefe de Estado e chefe de governo, né, no sistema presidencialista, né, enquanto na monarquia o chefe de Estado é uma pessoa e o chefe de governo é outra pessoa. Então, na monarquia parlamentarista, o rei ocupa a função de chefe de Estado. Tá? E o primeiro-ministro, o chanceler, premier, ocupa a função de chefe de governo. Ok? Então é interessante vocês saberem dessas particularidades, tanto no presidencialismo quanto no parlamentarismo, nas monarquias e na república.
Então, como abordado no slide anterior, o parlamentarismo, quem governa é o primeiro-ministro, chanceler, por meio de um gabinete, né? O primeiro-ministro nesse sistema é apenas o chefe de governo. E o chefe de Estado, tá, é o rei, numa monarquia parlamentarista. Já na forma de governo presidencialista, ou presidencialismo, o presidente ocupa as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Ele é o chefe do Poder Executivo. Tá? O presidente é eleito por votação, tá? Cumpre os seus mandatos específicos e existe, né, dentro do sistema, ou melhor, da forma de governo presidencialista, uma clara distinção, né, entre os poderes, entre os três poderes da República. Se vocês lembrarem da aula que eu coloquei um desenho da Praça dos Três Poderes aqui em Brasília, ficou bem caracterizado. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Está bem caracterizado as três formas de poder, né, num sistema presidencialista numa república, que é o caso do Brasil. Tá? Que é o caso do Brasil. Pela definição clássica de Montesquieu, que diz que o que fortalece a república são as esferas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, né, com perfeita autonomia entre si, em harmonia e um controlando as ações do outro. Não só como no absolutismo ficava tudo centralizado no poder, o poder, melhor dizendo, nas mãos do rei. Então, numa república presidencialista, que é o caso do Brasil, onde o presidente ocupa as funções de chefe de Estado e chefe de governo, os três poderes da república têm que estar em harmonia, né, e em perfeita sintonia. É o que Montesquieu chama da teoria dos freios e contrapesos. Freios e contrapesos. É isso que vai caracterizar bem realmente, né, a questão de uma democracia, né? Essa autonomia, essa harmonia, né, essa sintonia dos três poderes dentro de uma república. Depois, lá no final do trimestre, nós abordamos o conceito de manifestação do Estado moderno, que está no nosso livro didático 1, capítulo 6, que fala das várias formas do Estado de 1500, em torno de 1500, século XVI para cá, de como o Estado se manifestou ao longo da história humana. Foram 5 formas distintas que nós abordamos em todo o trimestre. O primeiro, o Estado absolutista, que se caracterizou por concentrar o poder e a autoridade nas mãos do rei,
que tinha um poder absoluto, por isso que tem esse nome, ficou muito bem caracterizado na figura de Luís XIV, com aquela célebre frase dele que dizia que o Estado sou eu, né? Não tinha norma, não tinha constituição, nada que limitasse os poderes do rei. Depois passamos para o Estado liberal, que é uma crítica muito forte a esse conceito, né, do Estado absolutista, do poder todo concentrado nas mãos do rei. É que temos como teórico o John Locke, né, que dizia que o indivíduo tem direito à sua liberdade, à sua vida, à sua propriedade, e se ele abre mão desses direitos inalienáveis e dele, né, ele perde também a sua identidade. Então, o Estado liberal era um Estado bem crítico em relação ao Estado absolutista. Tivemos os Estados totalitários, caracterizado bem pelos Estados nazista, fascista, né, como um Estado de controlador absoluto dos direitos dos cidadãos, né, uma supressão total de liberdades, né, onde o indivíduo não tinha nenhum tipo de não poderia manifestar nenhum tipo de pensamento, de atitudes, né? Um Estado completamente totalitário, muito bem caracterizado nas ditaduras, né? Hoje em dia podemos dizer que é um exemplo clássico de Estado totalitário, a Coreia do Norte, um exemplo clássico, né? Depois, com o fim da Segunda Guerra, começa a ter uma aplicação desse estado de bem-estar social, né? A crise de 29 nos Estados Unidos, a crise econômica de 29 nos Estados Unidos, ela acirrou, né, muito os problemas sociais, né, pela parte da economia. Então teve-se a necessidade de se aplicar, teve uma intervenção maior do Estado dentro da economia, onde se aplica muito da teoria de John Maynard Keynes, que ficou conhecido como keynesianismo, que era esse atendimento básico, né, dos direitos do indivíduo, salário, educação, trabalho, estatizar a empresa, quer dizer, trazer para o controle do Estado, o Estado intervir, né, bem mais na economia, né, o Estado intervindo bem mais na economia. E foi uma política, né, de Estado que foi bem aplicada, somente nos Estados Unidos, em outros países do mundo também, mas em particular nos Estados Unidos. Só que tem uma desvantagem porque deixa o Estado muito pesado, né? O Estado fica muito pesado e, consequentemente, ele vai ter que aumentar a carga tributária, imposto, e aí vai acabar inserindo mais problemas, né? Se a finalidade do bem-estar, do estado de bem-estar social, ou também chamado de welfare state, é acabar com as desigualdades sociais, acabar com a pobreza, se ele não atende bem esses objetivos, ele começa a perder o significado, né? Não há crítica aqui quanto ao estado de bem-estar social. Ele ainda hoje é aplicado em vários países do mundo, né? Na Dinamarca, Finlândia, Islândia, Suécia, Noruega. Em outros países do mundo se aplica o estado de bem-estar social. E funciona muito bem lá. Mas tem essa desvantagem que deixa o Estado pesado, muito pesado, né? Porque ele é um Estado assistencialista e, consequentemente, ele acaba trazendo também alguns problemas, né, nesse sentido de governança, né? Vamos dizer assim. E por último temos o Estado neoliberal, que ele é também um Estado que veio com uma crítica muito grande ao Estado de bem-estar social. Ele pega muito das políticas do Estado liberal, por isso tem o nome de neoliberal, também conhecido como Estado mínimo, né? Por quê? Ao contrário do bem-estar social, ele continua fazendo, né, aquilo que é previsto, né, nas suas constituições, né, que é dever do Estado atender a parte de saúde, educação, salário, transporte, mas com
o mínimo de intervenção, né? O mínimo de intervenção do Estado na economia, em particular, né? Porque deixando a própria economia se regular, como era a política do Adam Smith lá no Estado liberal, deixando a própria economia se regular. E nessa questão de deixar a própria economia se regular, ele adota uma política contrária ao estado de bem-estar social, porque ele passa a privatizar, né? Ele tira, né, dos ombros do Estado as empresas estatais, que deixam um Estado pesado, né? Então eles fazem ao contrário. No Estado moderno se faz o contrário, né? No Estado moderno neoliberal e se faz a política da privatização, justamente para, né, tirar o peso do Estado, né, em relação a esses conceitos de recursos que o Estado tem que inferir, né, na parte da economia. Aqui no Brasil, uma política bem clássica que ficou caracterizado no governo do então ex-presidente Fernando Collor de Mello e do Fernando Henrique Cardoso, somente no Fernando Collor de Mello, que ele privatizou muitas empresas, né? A política da privatização deu início, que depois que ele sofre o impeachment, né, no governo posterior do seu vice, o Itamar Franco, o presidente Itamar Franco e depois do presidente Fernando Henrique Cardoso, eles continuam implementando essa política de privatizações, quer dizer, tirar dos ombros do Estado esses encargos pesados que as empresas estatais dão, né? E quando teve o consenso de Washington em 1989, né, que foi uma ajuda para os países da América Latina para adotarem, né, quisessem adotar essa política neoliberal, e o Brasil aceitou já na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, porque o consenso de Washington diz: olha, nós ajudamos, né? Mas em contrapartida vocês têm que seguir essas determinações, essas regras, essas premissas aqui. Então, redução fiscal, controle de gastos públicos, né? Por isso que aumentou as privatizações no governo do Fernando Henrique Cardoso, justamente para quê? Para reduzir, né, esse peso que o Estado tinha, né, que era muito forte em relação a esse conceito de bem-estar social. Tá? Então, o Estado neoliberal no Brasil se caracterizou bem por esse aspecto aí. Tanto no governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, como também no presidente Itamar Franco e no presidente Fernando Henrique Cardoso. Tá? E então, senhores e senhoritas, nós, nesses slides, nessas aulas que nós abordamos, nessa aula que nós abordamos aqui, nós passamos por todo o conteúdo do primeiro trimestre, do primeiro dia de aula até o final do trimestre. Tá? Eu tenho certeza que vocês lograrão muito êxito com esta prova de recuperação, avaliação de recuperação que vocês vão fazer, porque eu confio nos senhores e senhoritas e sei da capacidade intelectual que cada um dos senhores e senhoritas tem. Eu confio em vocês, ok? Tenho certeza, né, porque vocês são alunos do Colégio Militar, e aluno do Colégio Militar não é qualquer aluno, é um aluno de um nível de excelência muito bom e muito alto. Vocês se destacam perante a sociedade. E eu acredito em vocês e eu sei que vocês vão ter o êxito, né, pleno na realização da avaliação de recuperação. Ok? Então, boa sorte a todos e estaremos juntos de novo nas próximas aulas. Então, senhores e senhoritas, aqui terminamos a aula de recuperação visando a R. Tenho certeza que vocês lograrão êxito nesta avaliação. Eu sou o professor Nogueira, professor de Sociologia, e nos vemos nas próximas aulas.